Oi, gente, tudo bom? Bora conversar? Hoje vai ser resenha desse livro aqui, A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, de Anna Sui, que é uma psicanalista, professora, enfim, a mulher bambambam da psicanálise. E ela traz uma proposta aqui da gente encarar a nossa solidão com nós mesmos, que é um assunto que parece que é quase um crime, né? A gente ficar sozinho. Muitas pessoas têm medo da solidão e esse livro vai te mostrar o porquê não ter medo e por que você deve abraçar isso e por que a gente tá o tempo todo sozinho, mesmo quando acompanhado. É um livro que, primeiro, eu achei ele um livro meio chato de ler, no sentido de que, tipo, eu tava muito interessada em ler, só que eu não consegui ficar num ritmo muito bom, porque traz muitas coisas reflexivas. E era o que eu esperava do livro, de fato. Só que eu acho que foi muita coisa pra minha cabecinha, no sentido de que, tipo, eu recomendo que você leia esse livro junto com outro. Que você leia capítulo por capítulo, devagar, aproveitando as reflexões de cada capítulo e também pensando sobre. Leia um capítulo, pense um pouco sobre o que ela disse, traga isso para sua realidade de alguma forma. Eu gostei muito desse livro, tá? Não quero que pareça, por eu falar que eu achei um livro muito cansativo, que seja um livro ruim. Não, é um livro excelente, eu recomendo para qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo nesse exato momento. Mas ele é um livro que ele propõe um certo cansaço mental, porque ele traz muitas reflexões mesmo, sobre nós, sobre a forma como a gente vê as coisas, sobre a vida. Ele é um livro simples no sentido de edição, ele é bem minimalista, a letra dele é uma letra bem bonita, bem agradável, assim, não bonita, mas agradável de se ler. E a página, gente, a página, ela tem uma textura diferente, não sei se vai dar pra ver, mas eu vou tentar fazer. Ó, a página, ela tem uma texturinha diferente, sabe? Não sei se vai dar pra ver, mas não é uma página lisinha, sabe? Sobre os detalhes técnicos, é isso. Aqui tem uma fotinha dela no final. Aqui tem um pouquinho sobre relatos, enfim, do livro. Pessoas que leram o livro e que acharam. Enfim, vamos conversar um pouco sobre esse livro. Primeiro de tudo, eu quero dizer que a parte final desse livro, pra mim, é muito melhor do que a parte inicial. A parte inicial, eu sinto que ela justifica muito o porquê dela tá falando isso, que é muito bom pra quem não tá sacando muito, né? Mas, gente, eu grifei muito o livro. Tipo, eu vou passando aqui e vai ter vários momentos grifados. Inclusive, eu amassei página. Cometi esse sacrilégio. Ele é um livro que ele traz muitas reflexões, não só sobre o aspecto solidão em si. Eu tinha uma perspectiva muito ruim da solidão antes de ler esse livro. Ele me fez refletir muito porque de ter tanto medo sobre a reflexão. Inclusive, ela fez um post que se enquadra exatamente no que eu tinha sentido após ler o livro, que eu acho que às vezes, na maior parte das vezes, o nosso medo da solidão está diretamente vinculado ao fato de como a gente é uma má companhia para nós mesmos. No sentido de que, assim, a gente não consegue aproveitar as coisas sozinho, a gente tá sempre se colocando para baixo. E realmente quem tá assim, em briga o tempo todo, em conflito consigo mesmo o tempo todo, não vai querer tá sozinho, tá só com você mesmo. Estar só você com você significa que você vai estar ali se maltratando o tempo todo. Então, este indivíduo sem amor, com só insegurança, ele não vai saber lidar bem com a solidão de fato. Quem vai querer ficar em má companhia, né? Esse lugar de não querer estar sozinho é justamente de não querer estar sozinho consigo mesmo. E o livro deixa isso muito claro em vários aspectos, né? Também traz vários outros pontos, inclusive separei aqui, a edição cortou, né? Mas eu separei aqui, eu tava procurando um momento bom pra falar sobre algumas reflexões. Se eu fosse falar sobre todas as reflexões que esse livro traz, eu passaria, assim, 7 horas ou um dia inteiro pra falar sobre tudo que esse livro me fez pensar. Então, acho que talvez eu traga reflexões que eu tirei dele em vídeos do Fala Camaleoa, que é aquele quadro não roteirizado que eu faço. Mas eu separei esse aqui porque ela fala que amar é perder narcisismo. Quanto é o outro quem nos salva de nossa voracidade com a própria imagem. Nossa imagem, ora nos perturba, ora nos acalma, mas nunca ficamos insensíveis a ela. Isso aqui me chamou muita atenção. Acho que vai chamar a atenção de vocês assim que eu li também, mas me chamou muita atenção porque, cara, a gente sabe disso, mas não é algo que a gente tenha consciência, né? Do quanto estar com o outro é realmente perder narcisismo. Porque estar com o outro exige sacrifício. Estar com o outro exige negar coisas de você mesmo. E existe muito um falar-se hoje em dia de porque você deve estar com quem aceite você do jeito que você é.
Mas a gente também precisa aceitar o outro. E aceitar o outro parte do pressuposto de que você vai ter que negar partes suas para aceitar aquelas outras partes do outro também. Então, quando ela fala desse narcisismo, né, que a gente tem com a gente mesmo e como a gente perde isso por estar em relações, a gente percebe o quão real isso é. E por isso que atualmente é tão difícil manter um relacionamento. As pessoas, hoje em dia, se a gente já estava nessa busca por nós mesmos e o mundo todo dentro da nossa visão, enfim, atualmente a gente tem um movimento muito maior nisso. A prova disso é que atualmente todo mundo quer dar opinião sobre tudo e sobre a vida das outras pessoas enquanto a sua vida tá em frangalhos. E eu não tô falando isso pra atacar as pessoas que fazem isso, apesar de que, poxa, se você faz isso, faça um exercício consigo mesmo e veja que isso não é legal. Mas é no sentido de que, tipo, realmente a gente conseguir estar numa relação que provoca desconfortos é muito difícil. É quase como se a gente não conseguisse mais passar por desconforto ou se acostumasse com certos desconfortos para que isso não traga mais sofrimento. Um exemplo disso é que eu tava vendo uma espécie de entrevista com a cantora que eu gosto muito, eu já recomendei ela para vocês numa da descrição dos meus vídeos, que é a Flávia Ferro. Ela é uma cantora daqui de Recife. Ela num vídeo traz uma reflexão muito incrível sobre como a gente se acostuma com certas coisas que são horrendas e que a gente não deveria estar acostumado. O fato de pessoas estarem morando na rua, morrendo na rua também, passando fome. Enfim, é como se a gente se acostumasse com essa visão tão horrenda da nossa sociedade como uma forma de nos blindarmos do sofrimento mesmo que isso podia provocar a gente. Eu, toda vez que eu vejo uma pessoa na rua, eu sinto uma dor horrível. E eu sei que outras pessoas sentem essa dor, mas eu também sei que certas pessoas evitam de sentir e arrumam outras coisas para não sofrer com isso. Porque, primeiro, é algo que foge muito do nosso controle. Quem deveria estar abraçando essas pessoas é o Estado, né? Mas também é algo que tá tão comum que é quase banal. A gente tá muito intolerante para sofrimento, para desconforto em geral. E estar em relações traz desconforto constantemente. Seja por lhe tirar da sua zona de conforto, da sua zona ali de bolha, né? Você consigo mesmo, dentro das coisas que você já está conformado, acostumado, e promove uma constante reflexão sobre os valores e ideais que você tem para sua vida. Falar de solidão, ela fala muito sobre isso, né? Que falar de solidão é falar sobre o amor. E é por isso que as duas palavras estão em negrito na capa, né? Porque ela implica que, assim, a gente ama sozinho. O nosso amor é muito nosso, é muito dentro da nossa vivência, é muito dentro das nossas perspectivas mesmo. A gente ama sozinho, a gente ama diante de todas essas coisas dentro da própria solidão. E quando a gente nega a solidão, a gente também nega o amor. E eu acho que tá tudo muito conectado com o fato de que a gente, no final das contas, é só a gente com a gente. No final da noite, quando você vai deitar na cama, vai ser você e você mesmo, você e seus pensamentos. Por mais que você compartilhe isso com outra pessoa, seus pensamentos, seus sentimentos, a outra pessoa ela nunca vai ter a mesma dimensão que você tem sobre tudo aquilo que você sente. Essa é a realidade. Os psicólogos, os psicanalistas, eles vão estar ali tentando entender e estudar constantemente para conseguir abraçar o que você está sentindo. Mas o que você sente é algo 100% individual. É algo que vai ser 100% solitário. Essa é a realidade. E quando a gente entra nessa dualidade de maneira negativa, de não entender que a solidão é a viver é solitário, entendeu? Viver é solidão. É basicamente isso que o livro traz. A gente tá vivendo. E à medida que a gente vive, a gente está sendo sozinho. Outra reflexão super importante que ela traz e que a gente sabe que a nossa infância tem muito peso para como a gente é atualmente. O que a gente não sabe, entre muitas aspas, é como essas coisas nos movem tanto, sabe? No sentido de que, assim, a gente tá sempre procurando um lugar pra ser acolhido, um lugar pra se chamar de casa. Às vezes casa é uma pessoa, às vezes casa é uma casa. A gente vive com essa busca incessante de achar um lugar para ser só nosso. Um lugar que nos abrace, que nos alimente em todas as formas possíveis. E isso se assemelha muito com a primeira casa que a gente tinha. Aquela casa daquela música. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. A realidade é que essa casa
é o buchinho das nossas mães. E uma vez que a gente sai de lá, a gente lida com o desconforto o tempo todo. E se engana quem pensa que a gente não tem desconforto. A gente tem o tempo todo. Porque estar fora da barriga das nossas mães já implica o desconforto. Porque você não vai ter mais aquele lugar que ele promove tudo o que você precisa, sem que você precisa fazer nada com relação a isso, porque sua mãe está promovendo aquilo para você. E ela traz muito essas reflexões da nossa infância, da gente lidar com a nossa primeira perda, com a primeira sensação de dividir, né? Tipo, se fala muito como as pessoas que não têm irmãos não sabem dividir, mas isso é uma enganação. Podem saber dividir menos do que alguém que tem irmãos. Mas uma pessoa que é filho único sabe o que é dividir, porque tem que dividir a mãe com o pai, a mãe com qualquer outra figura que ela tem ali na vida dela. É muito doido, porque a gente já nasce tendo que dividir a nossa casa, as nossas coisas com alguém. Enfim, esse livro, ele é muito bom, gente, e eu não poderia ficar aqui falando, eu poderia ficar horas e horas falando, mas não seria suficiente para a sua experiência de ler esse livro. Se fosse dar uma nota, eu daria 5 miminhos para esse livro. Eu tô fazendo carinho no livro, gente. Eu tenho um carinho muito grande por esse livro, sério, de verdade. Tipo, ele me cansou muito, mas ele me cansou de maneira positiva, porque eu diria que assim, minha mente era isso aqui e ela fez isso aqui no momento que eu li, sabe? E eu espero trazer muitas reflexões que eu tirei daqui no Fala Camaleoa. E fica aí a recomendação desse livro pra você se conhecer um pouco mais, pra você entender mais das suas angústias e pra você também ter mais paciência e ser mais seu amigo. No final das contas é sobre isso, a nossa trajetória é sobre a gente ser feliz. E não tem como a gente ser feliz se a gente não se ama. E esse livro fala isso também. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenha conseguido chegar um pouco perto do quão bom é esse livro. E comprem esse livro, leiam esse livro, compartilhem esse livro e esse vídeo também. Deem um gostei. Eu vejo vocês no próximo e eu já estou lendo o próximo vídeo para fazer review, tá? Um beijo e tchau!